Olá, meu nome é Beto Cardoso e você está assistindo a Desenvolvimento e Empoderamento. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Agora nós estamos na terceira aula do primeiro módulo da formação em terapia cognitivo comportamental. E o tema da nossa aula de hoje é o modelo cognitivo. Então vamos lá. Conteúdo da nossa aula. O próprio modelo cognitivo em si, o que que ele é. Os tópicos do modelo cognitivo, ou seja, como que ele é constituído. E vamos falar sobre emoção e sentimento. Qual a sua diferença? Então, modelo cognitivo comportamental, mais chamado como modelo cognitivo apenas. Ele é uma ferramenta básica, entretanto, é uma ferramenta muito importante da terapia cognitivo comportamental e ela pode ser ilustrada como um círculo, ilustrando um ciclo que seriam feitos de quatro até cinco tópicos, sendo eles evento, que são as situações da nossa vida, avaliação cognitiva, que seriam os nossos pensamentos automáticos, lembrando lá da nossa segunda aula, ou seja, nossas interpretações. Terceiro, as nossas emoções. Quarto lugar, os nossos comportamentos, que seriam as nossas atitudes, as tomadas de decisão. Tomada de decisões, tomada de decisão. E por fim, mas que não aparece nesse ciclo, seriam as reações fisiológicas. Então, seguindo aqui esse ciclo, temos a situação que vai provocar uma avaliação, ou seja, uma interpretação, uma forma de perceber aquela situação, dependendo da nossa forma de interpretar, seja ela funcional ou disfuncional. Lembrando que disfuncional é aquilo que nos traz sofrimento e dor, também disruptivo, que é aquilo que não se adequa à realidade, não é o que realmente está acontecendo. Entretanto, se o indivíduo, o cliente, interpretar aquela situação de uma forma disfuncional e destrutiva, então vai lhe trazer sofrimento. Então, vale lembrar que a realidade levada em consideração dentro da nossa terapia é a realidade traga pelo nosso cliente. Porque lembrando que são os pensamentos dele que vão eliciar emoções, atitudes e ações fisiológicas, funcionais ou disfuncionais. Ok? Vamos seguir. Modelo cognitivo comportamental. Lembrando lá, formado por quatro até cinco tópicos, sendo eles evento, que são as situações, a avaliação cognitiva, em outros momentos chamado como pensamento cognitivo, perdão, pensamentos automáticos e interpretações, a forma de perceber. Emoção, comportamento, seriam as nossas atitudes e, por fim, as reações fisiológicas. Então vamos lá, ver a definição de cada um desses tópicos. Evento, um acontecimento observável, uma festa, uma piscina, um lugar para o que você vai, um lugar para o qual você já foi, lembrando que pode ser tanto evento presente quanto evento do passado, porque a pessoa vai estar ali pensando sobre algo que aconteceu, que deixou de acontecer, como por exemplo o luto evento, morte de um
de um ente querido. Então, aquela pessoa vai estar ali em luto, passando, vai estar ali em luto, passando por esses pensamentos disfuncionais. Então, vamos lá. Avaliação cognitiva, que são as nossas interpretações, ou seja, os nossos pensamentos automáticos. É uma investigação dos processos de aprendizagem e de aquisição de conhecimento através da percepção, que tem como material a informação do meio em que vivemos e o que já está registrado na nossa memória. Ou seja, se eu não me engano, eu já citei sobre uma árvore, que essa árvore ela é a representação da nossa mente. Ela é plantada quando nós fomos plantados e ela cresce conforme nós vamos crescendo. E essa árvore, ela representa as nossas crenças, que será haverá uma aula só para elas. E essas crenças, elas são formadas conforme as experiências que nós temos. Então, aqui uma ilustração rápida. Se uma árvore ela é plantada no deserto, que tipo de desenvolvimento, que tipo de frutos ela vai gerar? Agora, se ela é plantada em uma floresta, em um oásis, que tipo de fruto, que tipo de desenvolvimento ela terá, como isso vai afetar aquela árvore, como isso vai afetar aquela pessoa, dependendo do ambiente em que ela nasceu, em que ela viveu. Seguindo, emoção, uma reação imediata a um estímulo. Aqui dá para se lembrar um pouquinho de análise do comportamento. Seria estímulo e reação. Um estímulo, ele sendo uma reação, por exemplo. Um exemplo aqui que não seria emoção, mas seria sentir sede, um estímulo, e a reação, a resposta seria ir até o bebedouro e beber água, pegar o copo e etc. Por fim, o comportamento, que são as nossas atitudes. São conjunto de procedimentos ou reações do indivíduo ao ambiente que o cerca em determinadas circunstâncias. Vamos seguindo aqui. Caso prático. Richard é um jovem e ele foi convidado para ir a uma festa. Entretanto, ele pensou: eu não vou saber o que dizer. Eles vão rir de mim. Emoção: medo, ansiedade, angústia. Comportamento: atitude que ele tomou. Agradecer pelo convite e não ir à festa. Reação fisiológica: suor, taquicardia. Ok? Vamos lá, pegando esse exemplo que eu dei de caso, vamos pegar essas informações e colocar no modelo cognitivo, ok? Então, vamos lá. O exemplo, o paciente com fobia social, caso do Richard. Evento, preparando-se para ir a uma festa. Avaliação cognitiva. Não vou saber o que dizer, vou parecer um desajustado, vou travar e querer ir embora imediatamente. Emoção, ansiedade e tensão. Comportamento: deu uma desculpa e evitou a festa. Então, vocês conseguem compreender como essa ferramenta ela é utilizada? A princípio seria para conceitualizar, fazer uma formulação do caso em si, e também tanto para ajudar o paciente a compreender como os nossos pensamentos, eles são emoções, eles são atitudes, eles são reações fisiológicas, ou seja, serve tanto para fazer uma formulação inicial ali daquele caso, quanto para uma psicoeducação sobre pensamentos, emoções e comportamentos tomados frente a certas situações. Lembrando também que nós temos pensamentos não apenas sobre situações, pensamentos sobre emoções que tivemos, sobre atitudes que tomamos e sobre pensamentos que tivemos anteriormente, ok? Vamos seguindo então. Modelo cognitivo. Ao tratar problemas como os de Richard, do exemplo, o indivíduo no caso de exemplo passado, o terapeuta cognitivo comportamental pode partir de uma série de métodos voltados para todas as três áreas de funcionamento patológico identificadas no modelo básico de TCC: cognições, nossos pensamentos, emoções e comportamentos, as nossas atitudes. Por exemplo, Richard poderia ser ensinado a reconhecer
e mudar seus pensamentos motivados pela ansiedade, a utilizar o relaxamento ou a geração de imagens mentais, que são técnicas que eu vou passar em um outro momento também, aula só para essas técnicas. Nesse caso, não será apenas uma aula, mas o módulo em si para diversas técnicas, tanto cognitivas quanto comportamentais. Seguindo, para reduzir as emoções ansiosas ou a implementar uma hierarquia gradual para romper o padrão de esquiva e desenvolver habilidades sociais, que seria a dessensibilização sistemática da análise do comportamento, seria aproximar o indivíduo gradualmente do que ele tem medo, por exemplo, de um palhaço, primeiro mostrando as fotos, depois um vídeo, depois chegar perto de ver um círculo de longe, em outro momento chegar perto, se aproximar, no terceiro momento entrar, mas sair, e por aí adiante, aproximando gradualmente. Aí vai dependendo da intensidade da ansiedade, esses passos podem ser passos longos ou se serão passos mais pequenos, ok? Exercício. Então, reconhecendo os pensamentos automáticos, um registro de pensamento em três colunas. Ah, um outro tipo de modelo cognitivo, um bem básico mesmo, seria resumir ele a três tópicos: situação, pensamento, emoção e comportamento. Situação, nesse caso, não seria considerado um tópico porque seria considerado como uma origem, ok? Então, seguindo aqui. Desenhe três colunas e uma folha de papel e escreva em cada uma delas situação, pensamentos automáticos e emoções, ok? 2. Agora, relembre uma situação recente ou uma lembrança de um evento, lembrando que podem ser pensamentos de situações acon- que aconteceram no passado. Seguindo, que pareceu mexer com suas emoções, como ansiedade, raiva, tristeza, tensão física ou alegria. É, conscientizando aqui vocês, é um exercício para vocês fazerem em casa, tá? Para poder, o exercício de aprendizado. Através da escrita, vocês vão memorizar de uma outra forma, de uma melhor forma, o conteúdo do modelo cognitivo, ok? Sem falar que prática, fora a teoria, também estimula o aprendizado. Terceiro tópico. Tente se imaginar estando de volta naquela situação, exatamente como aconteceu. Quarto passo. Quais foram os pensamentos automáticos que ocorreram nessa situação? Escreva a situação, os pensamentos automáticos, as suas interpretações daquela situação e as emoções nas três colunas do registro de pensamento. Ok? Ah, após vocês realizarem esse exercício, se vocês tiverem quiserem mostrar para mim, vocês podem entrar lá no meu privado, ó, apresentar esse exercício e a gente fazer um breve diálogo sobre essa temática, ok? Seguindo então. Aqui um exemplo então do exercício solicitado. Situação: feedback negativo da empresa. Foi criticado, recebeu ali uma crítica construtiva. Pensamento automático desse indivíduo: vou ficar desempregado para sempre. Eu não sou capaz. Emoção: gerada a partir dessa situação e dos pensamentos disfuncionais que essa pessoa teve. Tristeza, angústia e desesperança. Ok? Então, basicamente seria isso. Há uma situação, frente a uma situação, nós temos um pensamento, pode ser ele funcional ou disfuncional, e irá gerar uma emoção, seja ela funcional ou disfuncional, dependendo do pensamento que nós tivemos. Então, aqui uma ilustração. Modelo cognitivo na prática. Situação: meu chefe fez correções em um parágrafo do meu texto. Pensamento automático: este trabalho está ruim. Já vou explicar essas porcentagens. Emoção: tristeza. Comportamento e resposta fisiológica:
Seria a reação fisiológica. Eu não digo nada, Paulo, saiu da sala e cancela meu encontro com o Marta, que foi apresentado apenas um comportamento. Então, voltando aqui nas porcentagens, quando nós estamos ali na segunda sessão em diante, nós estamos ali aplicando o modelo cognitivo na prática, que seria um reconhecimento, né, um reconhecimento um pouco mais aprofundado da queixa. A pessoa ela vai dialogar sobre a situação, vai explanar a situação. Nós iremos perguntar a essa pessoa qual foi a interpretação que ela teve, como foi que ela pensou, o que que ela pensou sobre aquela situação e o quanto aquilo é verdade. Nesse caso aqui, este trabalho está ruim. O quanto ela acreditou realmente que este trabalho estava ruim. Então, a pessoa, o indivíduo aqui, ele colocou 90%. Então, seria uma questão mais grave. Realmente está muito ruim. Seguindo a emoção. A intensidade daquela emoção que aquela pessoa está sentindo, tanto naquela hora quanto no horário que aconteceu. Então, como você sente, qual foi a emoção que você sentiu quando você pensou que o seu trabalho estava ruim? A pessoa vai ter tristeza, tensão, ansiedade. E qual a intensidade? De 0 a 100, que nota você daria para essa emoção naquele momento? Ok? E seguindo o comportamento qual foi a atitude tomada daquela pessoa? Eu não digo nada, Paulo, saio da sala e cancelo o meu encontro com Marta. Ok? Então aqui seria um comportamento de esquiva, que é quando você está no meio do problema e você de fuga, perdão. Esquiva é quando você avista o problema e você desvia. Comportamento de fuga é quando você está no problema e você literalmente foge. Ok? Seguindo. Emoção e sentimento. Como vocês viram, emoção é o terceiro tópico ali do modelo cognitivo. Então, é necessário fazer essa diferenciação sobre o que que é emoção e o que são os sentimentos. Então, vamos aqui. Emoção é uma reação imediata a um estímulo. Lembrando lá da análise comportamental, análise de comportamento, um estímulo ele tem uma resposta. E sentimentos são decisões que requerem esforço cognitivo. Seguindo, emoções são forças motivadoras que nos preparam para agir. São processos espontâneos e biológicos fora do nosso controle e podem ser captadas pelos outros, percebidas, captadas pelos outros, com base em expressões físicas e espontâneas, como a risada, por exemplo. Quando eu falo aqui que são forças motivadoras e que nos preparam para agir, vamos pensar um pouquinho no estresse, na ansiedade e na depressão. Mas em estresse e ansiedade? O estresse e a ansiedade, em um primeiro nível, são emoções são emoções que nós temos como forças motivadoras, como está descritas aqui no texto. Elas têm como objetivo, por exemplo, a ansiedade. Ela nos prepara para um acontecimento futuro, ou seja, uma preocupação que nos deixa em alerta para um evento futuro, que ainda irá acontecer. Já o estresse é uma motivação, uma emoção que nos prepara para o momento atual, para enfrentar as situações do momento. E por fim, a depressão, que seria a preocupação em relação ao que já aconteceu, como por exemplo o luto, já aconteceu, e seria a forma da mente reagir àquela situação. Então, lembrando, situações futuras, ansiedade, situações do presente, estresse e situações do passado ou depressão. Por isso é comum chamarem elas de as três pressões. A pressão do futuro, a ansiedade, a pressão do presente, o estresse, e a pressão do passado, a depressão. Falando só mais um pouquinho sobre a ansiedade ela é como se fosse a capa como é que chama? A capa à prova de balas do policial, sabe? Por exemplo, voltando um pouquinho. Você tá na sua sala assistindo, você sabe, assistindo a um filme de terror, e você sabe que está se aproximando o momento de jumpscare, que é o momento do susto.
Então, o seu corpo ele vai, sua mente, suas emoções, seu corpo ele vai reagir de acordo. Ele vai te preparar para aquele susto. E essa preparação é como se fosse essa jaqueta, essa capa à prova de balas do policial. Vamos supor que um delinquente chega e atira no policial. O policial ele sente a bala entrando em contato ali com a capa e com certeza ele realmente sente ali uma pressão e em muitos casos até dor. Só que não é tão fatal quanto ele teria sentido com sem a capa. É como, vamos supor, de um lado tem água, de um lado tem fogo. De um lado tem um humano e do outro lado tem fogo vindo, em um incêndio, por exemplo. Pô, se a gente jogar água, o fogo ele vai reduzir e a temperatura também, dependendo da quantidade e da intensidade daquele fogo. Agora, se não tivesse água, já ia ser uma outra intensidade de dor. A queimadura já seria queimadura de primeiro, segundo grau, dependendo da intensidade. Então, a ansiedade, a primeiro momento, ela vem como uma forma de nos preparar para as situações que irão acontecer. Ok? Então, vamos seguir aqui. Sentimentos. Então, a maneira como interpretamos as emoções que experimentamos e temos consciência dos nossos sentimentos e podemos tomar decisões com base nelas. Então, nós temos ali as emoções. Dá até para fazer um modelo cognitivo mesmo sobre isso. Vamos lá. Em vez de começar com situação, a gente começa com emoção. Emoção, alegria, emoção, alegria. Pensamento. Vamos supor que a situação, nesse caso, seria uma pessoa em um encontro. E no fim daquele encontro, ambos se encontram muito alegres. A emoção ali gerada foi a alegria. Então a pessoa ela pode acabar pensando: eu amo essa pessoa, eu estou feliz por causa dessa pessoa. E sendo assim, por conta de perceber a alegria, então ela cria um sentimento, pode dizer que é um pensamento que nós vamos reforçando, reforçando até virar uma crença. Antes a gente pensa, eu amo essa pessoa e depois vira uma crença. Eu creio que eu amo essa pessoa. Não é um achismo, é uma crença de certeza. Seguindo, como a crença aqui no exemplo, esse trabalho está ruim, ok? Seguindo, modelo cognitivo comportamental básico. Qual a finalidade desse modelo? Porque como vocês sabem, o nosso curso tem dois livros como base, e um desses livros é o Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, aquele da capa branca. E uma das primeiras ferramentas que esse livro nos apresenta é o modelo cognitivo-comportamental. E por que que ele já chega apresentando esse modelo? Como foi dito lá no início desse vídeo, nessa aula, o modelo cognitivo, ele é uma ferramenta básica, mas é uma ferramenta muito importante para formulação de caso, com contextualização cognitiva, que é quando nós estamos ali formulando os pensamentos da pessoa, como ela tende a reagir, as crenças que ela tem. O modelo básico de TTT é um construto, ou seja, uma ferramenta usada para ajudar os terapeutas a conceitualizar problemas clínicos e implementar métodos da terapia cognitivo-comportamental específicos. Como um modelo de trabalho, ele é propositalmente simplificado para voltar a atenção do terapeuta para as relações entre pensamentos, emoções e comportamentos, e para orientar as intervenções de tratamento. Uma questão aqui, voltando. Nem sempre os nossos pacientes, os nossos clientes, eles vão ter consciência sobre os seus pensamentos, ou seja, sobre como eles interpretaram situações que eles viveram, que eles trouxeram sofrimento e dor. Então, uma outra forma de acessar esses pensamentos é por meio dos próximos aspectos. Como foi que você se sentiu em frente àquela situação? Ah, eu me senti triste. Por que você se sentiu triste? Ah, porque talvez meus trabalhos estão ruins. Então seria uma forma de alcançar esses pensamentos é utilizando os outros aspectos, os outros tópicos, os outros aspectos desse modelo cognitivo. A emoção, por que você se sentiu assim?
comportamento, por que que você agiu dessa forma, e por fim a reação fisiológica. Seguindo aqui, o modelo da TCC pressupõe que as mudanças cognitivas e comportamentais são moduladas por meio de processos biológicos e que as medicações psicotrópicas e outros tratamentos biológicos influenciam as cognições. Pesquisas recentes confirmam esses dados. Para direcionar o tratamento, é extremamente recomendada uma formulação minuciosa, integrada e bastante detalhada, que inclua considerações cognitivo-comportamental, biológica, social, interpessoais, métodos para desenvolver conceitualizações multidimensionais de caso são discutidos e ilustrados no capítulo 3 do primeiro livro que nós estamos utilizando na nossa formação, aquele da capa branca com o título Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental. O que que eu incluí? Perdi a linha. Na TCC, os terapeutas incentivam o desenvolvimento e aplicação de processos conscientes adaptativos de pensamento, como o pensamento racional e a solução de problemas. O terapeuta também dedica bastante esforço para ajudar os pacientes a reconhecer e mudar o pensamento patológico em dois níveis de processamento de informações, relativamente autônomo, o pensamento automático e os esquemas. Esquemas também ele é um tópico que terá sua própria aula. Então, para nossa próxima aula, quarta aula do primeiro módulo, nós teremos como título Erros ou Distorções Cognitivas. Erros ou distorções cognitivas, que são formas de se pensar que foram definidas com base na experiência que nós tivemos de vida, experiência de criação, como foi informado aqui no slide anterior. Nós precisamos analisar os nossos casos por várias facetas. Entender por que que o nosso paciente ele pensou daquela maneira, o que influenciou ele a pensar daquela maneira, o que influenciou ele a reagir daquela forma. Sim, os pensamentos influenciam as emoções, a reação fisiológica e as nossas atitudes, mas o que influenciou, o que fez aquele indivíduo a pensar daquela maneira? Então, essa é uma pergunta que vai ser respondida na aula das crenças, ok? Então, voltando aqui, faça necessário uma avaliação de várias facetas, ou seja, que inclua considerações cognitivo, comportamental, as nossas atitudes, biológicas, sociais e interpessoais. Faz-se necessário e muito importante, e, claro, é rico em conhecimento fazer uma análise levando em consideração, levando em consideração todas essas facetas para formulação do caso, compreensão também. Então, eu finalizo essa aula por aqui e a gente segue com a próxima aula daqui a 2 semanas ou uma só. Até a próxima, então.